Olá! O salão de jogos de um condomínio precisa ter regras bem estabelecidas para não atrapalhar a convivência dos moradores. Você já pensou em um grupo de pessoas jogando sinuca 2 horas da manhã e você tentando dormir no primeiro andar? É para isso que servem essas regras e esse é o nosso papo de hoje. Para evitar abusos, a coletividade precisa adicionar regras de convivência e de funcionamento a respeito de várias questões do condomínio, e uma delas é o salão de jogos. É preciso, porém, ficar atentos para que não sejam estabelecidas regras abusivas. Mas, ok, quais são as principais regras? Elas devem prever o horário de funcionamento, quem pode utilizar e, claro, quais são as sanções para o caso de infração dessas regras. Primeira regra, portanto, quem pode utilizar o salão de jogos? Em geral, moradores e alguns visitantes, dependendo do seu condomínio. Mas, em qualquer caso, eles devem retirar as chaves ou com a zeladoria ou portaria, e também há alguns condomínios que fazem um limite de idade para que não seja utilizado, por exemplo, por menores de 14 anos. O horário de funcionamento é comum que seja estabelecido de 8 às 22, evitando barulhos após as 22, em obediência à lei do silêncio, lembrando que os decibéis são menores depois das 22 horas. Outra regra também muito importante é colocar quais são as condutas proibidas. Qualquer brincadeira que possa danificar os equipamentos ou as instalações, ou o uso impróprio do equipamento, como o desvio de finalidade, o excesso de barulho local, são exemplos de condutas proibidas que devem ser observadas. E por fim, as sanções, que são as mesmas previstas no regimento interno, que é advertência, multa e suspensão de uso, obedecendo sempre ao escalonamento, né? A primeira infração vai ser sancionada com advertência e assim por diante. E o que seria uma regra abusiva quando a gente fala de regra de salão de jogos? Proibir que o morador inadimplente frequente esses espaços. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o morador inadimplente pode fazer uso de espaços comuns, porque o condomínio só pode utilizar de meios financeiros para exigir que a dívida seja paga. Outra coisa que pode gerar polêmica é a limitação sobre o uso do salão por visitantes ou idade. Não existe abusividade nisso. Se for o que a coletividade deseja, essa pode ser uma regra. É possível limitar o uso, por exemplo, nos finais de semana ou quanto aos horários. Existem locais que não permitem que menores de 16 anos desacompanhados frequentem o salão. Certo, agora você sabe as regras, mas como adicioná-las para que elas sejam cumpridas no seu condomínio? O ideal é colocá-las no regimento interno, que é o documento que reúne as regras de convivência e de caráter cotidiano. Mas elas podem constar também somente em uma circular, mas deve estar em locais de fácil acesso e de fácil leitura dos condôminos. Se vocês optarem por adicioná-la no regimento interno, lembre-se que é preciso convocar uma assembleia para aprovar as mudanças e as alterações propostas. As alterações devem ser aprovadas por maioria simples, que é 50% mais um, e o resultado da assembleia deve ser registrada em uma ata da reunião. Bom, agora você já sabe como definir as regras, quais regras de salão de jogos devem constar e como fazer isso. Se você ainda tem dúvidas sobre esse processo, deixe seu comentário aqui pra gente.